Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu abro essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Começando com a Folha de São Paulo, o protesto de caminhoneiros realizado desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira travou o trânsito e suspendeu o rodízio de veículos na capital paulista. Segundo a CET, os veículos de placas finais 9 e 0 poderão circular normalmente nesta sexta, inclusive os caminhões. E olha só, no valor econômico, venda de veículos novos cai 16,7% em fevereiro no Brasil, com crise e falta de insumos. A crise e falta de insumos na indústria refletiram negativamente nas vendas internas de veículos em fevereiro. Segundo a Anfávia, o estoque de automóveis novos no país só dá para 18 dias de venda. E, por fim, o Globo, após 8 anos, o aval do Supremo argentino vence guerra do camarão e poderá exportar crustáceo ao Brasil. Depois de 8 anos de embargo, as exportações de camarões no tamanho G da Argentina serão liberadas ao mercado brasileiro e poderão render aos cofres dos vizinhos até 150 milhões de dólares por ano. Muita grana, hein? E olha só, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 2 milhões e 500 mil mortes no mundo e continua afetando o Brasil e volta a ameaçar a Europa. Já os Estados Unidos registraram na quinta-feira sinais promissores na luta contra a Covid, com o balanço de menos de 40 mil casos em um dia pela primeira vez desde outubro. O Brasil registrou recordes de mortes diárias esta semana e o total de vítimas já passa de 260 mil desde o início da crise sanitária. A Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, afirmou esta semana que, pela primeira vez desde o início da pandemia, verifica-se em todo o país o agravamento simultâneo de diversos indicadores. E a situação também preocupa na Europa. Na semana passada, os novos casos de Covid-19 no continente aumentaram 9% após 6 semanas de redução. Dos 53 países que integram a região Europa da OMS, que vai até o centro da Ásia, 45 já iniciaram as campanhas de vacinação. Já os Estados Unidos registraram na quinta-feira sinais promissores na luta contra a Covid. O país registrou o balanço de menos de 40 mil casos em um dia pela primeira vez desde outubro. Após o recorde de quase 300 mil casos em 24 horas, registrado em 8 de janeiro, o número de infectados voltou aos níveis anteriores aos feriados de outubro, novembro e das celebrações do fim de ano. A média semanal de mortes e hospitalizações também está em queda. O país administra 3 vacinas à população e o governo do presidente Joe Biden avança no objetivo de imunizar 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias de governo. Os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo pela doença, com mais de 520 mil mortes. A pandemia provocou pelo menos 2,5 milhões de mortes no mundo desde dezembro de 2019. E ainda falando sobre coronavírus, o Ministério da Saúde disse hoje que fará entregas semanais de doses da Coronavac no mês de março. A previsão da pasta é distribuir cerca de 23 milhões de doses ao longo do mês. A próxima remessa, com 1 milhão e 700 mil doses, será distribuída na segunda-feira. No total, serão 9 entregas até o final de março. Uma delas já aconteceu no dia 3 deste mês. Além das entregas da Coronavac, o Ministério da Saúde afirmou que está prevista uma entrega de 3 milhões e 800 mil doses da vacina de Oxford para a segunda quinzena de março. O cronograma da pasta prevê ainda a entrega de 2,9 milhões de doses de Oxford por meio do consórcio COVAX Facility. E o Departamento do Trabalho americano divulgou números animadores para a economia do país.
A taxa de desemprego caiu ligeiramente para 6,2%. O resultado é melhor do que o esperado. Os Estados Unidos criaram 379 mil vagas em fevereiro e a taxa de desemprego caiu ligeiramente para 6,2%. O resultado é considerado melhor do que o esperado à medida que o país se recupera da pandemia de Covid-19. As novas contratações se deram principalmente nos setores de hotelaria e lazer, duramente atingidos pelas restrições implementadas na pandemia e que criaram 355 mil empregos em fevereiro. Os analistas esperavam um total de 200 mil novos empregos. Os números de janeiro foram revisados de 49 mil novos postos inicialmente estimados para 166 mil. São empregos em bares e restaurantes, mas também em outras atividades relacionadas ao lazer e hospedagem, bem como serviços de saúde, vendas no varejo e indústria de transformação. Já os empregos relacionados à educação, construção e mineração caíram. Esses números sugerem que o pior da crise já passou e que os empresários parecem se concentrar no mini-boom econômico que se espera para a primavera boreal. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo fim de semana para você.